Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão deste sexto domingo do tempo comum, dia 16 de fevereiro. Primeira leitura, profeta Jeremias, capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, feliz o homem que confia em Deus. Segunda leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se Cristo não restou, vã é a fé. O Evangelho de Lucas 6, 17, depois de 20 a 26. As bem-aventuranças segundo São Lucas. Pois bem, começo com um detalhe curioso, As bem-aventuranças em São Lucas não são o sermão da montanha, mas são o sermão da planície. Jesus desce da montanha e para num lugar plano. Aqui a ideia do evangelista é demonstrar que a vida da fé acontece no caminho da comunidade para Jerusalém, para se unir a Cristo e a sua cruz. Bem, meus irmãos, qual é a grande questão da liturgia de hoje? A grande questão da liturgia de hoje é em quem nós colocamos a nossa confiança, em Deus ou nos ídolos. Bem, para a gente entender isso é importante pensar no seguinte: o coração do homem é um altar. E sabendo que o coração do homem é um altar, sobre esse coração tem que estar uma divindade, um Deus. Se no coração de todo ser humano, no centro do coração, estiver o Deus vivo e verdadeiro, esse homem será feliz e prosperará. Será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade e recebe o calor. Sua folhagem será verde e não secará. Mas se o coração do homem que foi feito para a glória de Deus tirar o Senhor daí, colocando no lugar um falso Deus, ou seja, um ídolo, o coração do homem perderá o sentido. Porque o nosso coração foi feito com um desejo de infinito, com um desejo de eternidade. E só a eternidade pode nos fazer felizes. Por isso, quando tiramos Deus do lugar porque colocamos um outro Deus, uma outra divindade, sempre se produzirá a tristeza e a felicidade, a infelicidade. Aqui a grande questão é: não dá para ter no altar do nosso coração ao Deus vivo e algo que não é Deus. Por isso, o primeiro de todos os mandamentos diz amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. O profeta Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana. Ou seja, meus irmãos, consistir a força na carne humana, confiar no homem, é dar a um ser humano, no nosso coração, um lugar e uma esperança que só é devida ao próprio Deus. Vejam que Jeremias não fala do homem mau, fala do homem, da carne humana. Porque, meus irmãos, aqui a questão não é do homem ser bom ou ser ruim, mas de ser criatura. A criatura passa, a criatura falha, a criatura decepciona, a criatura morre. Então, se coloco no meu coração como razão de vida algo que passa ou alguém que passa, eu não serei feliz. Por isso o apóstolo Paulo, na segunda leitura, vai dizer, se Cristo não ressuscitou, se Cristo não está vivo, nós estamos colocando nossa esperança em algo que não tem sentido e nós somos o pior de todos os homens. Mas o fato é que Cristo ressuscitou e, portanto, Ele deve estar no altar do nosso coração. Tudo o que fazemos é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é a razão, é Ele que está no altar do nosso coração, junto com Deus, que é Trindade Santa. E se o nosso coração sempre estará entre esta briga entre o homem velho, entre o homem novo, entre a adoração do Deus vivo e a adoração dos ídolos. Há um segundo tipo de idolatria
que a idolatria não das pessoas, mas das coisas. Que esta idolatria contra a qual Jesus se opõe no Evangelho de hoje. Depois os bem-aventurados, os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são odiados por causa do Evangelho, devem esses se alegrar. Jesus também lança maldições. Ai de vós os ricos, ai de vós os que tendes farturas, ai de vós os que rides, ai de vós quando todos vos elogiam. No fundo, também eu posso trocar a Deus pelas coisas, pela fama, pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância, pela vanglória, pelo reconhecimento, pelos elogios. Também isto faz com que Deus saia do altar do nosso coração. Mas aqui eu queria dar um critério que a palavra de Deus nos dá. Como a gente vai perceber se nós estamos na idolatria? Se tiramos o Deus vivo do nosso coração e colocamos um ídolo. Lembrando que se tiver um ídolo no nosso coração, Jesus disse, ai de vós. Esta é uma espécie de maldição, de contrário da bem-aventurança. E por isso a gente tem que se angustiar diante disso. O Salmo 115, 114, 115 vai nos dizer, os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pernas, mas não andam, e assim são os que o adoram, insensíveis. Então, como é que nós vamos perceber se o nosso coração é idólatra, se há um falso Deus aí, se o nosso coração estiver insensível? Insensível em relação ao amor a Deus, insensível em relação ao amor ao próximo. Deus nos ajude a sermos livres de toda idolatria e adorarmos ao Deus vivo no altar do nosso coração. Aí ouviremos do Senhor, bem-aventurados sois vós.